Eu gostaria de começar aqui comentando sobre o Oruan, né? Então até vi vídeo teu lá que querem prender ele fazendo vídeo lá na favela falando que não vão subir pra pegar ele. O que você vê sobre o que tá acontecendo? Esse, como posso dizer, até uma, as pessoas gostando, as pessoas fazendo Defendendo o Oruan, defendendo um monte de funkeiros por aí. E sobre a prisão dele também, o que você vê aí sobre o cenário? Cara, vamos lá. O crime organizado no Brasil, ele teve um crescimento exponencial nos últimos anos, né? Se expandiu tanto institucionalmente, que talvez seja o mais preocupante, né? Você tem os setores do crime organizado que trabalham justamente com a parte legal. Então você tem ali advogados, doutores, talvez até juízes, né? E você tem políticos também envolvidos nisso. E você tem agora o que é uma novidade, né? Uma novidade assim dos últimos, sei lá, é uma novidade recente, dos últimos 5 anos, vamos chamar assim, uma glamorização direta das facções criminosas. Porque o crime, ele sempre foi glamorizado de uma forma ou de outra na sociedade humana, né? Sempre teve. Só que agora as facções criminosas estão cruzando uma linha de fazer uma propaganda mesmo das próprias instituições sem nenhum tipo de filtro. Não existe nem mais o disfarce. É uma coisa direto. É o cara indo lá e falar: tenho orgulho de ser do Comando Vermelho. Seja você também. Porra, da hora, tamo junto aí, da hora ser do Comando Vermelho, da hora ser do PCC. Então, o Oruan, ele é o reflexo, talvez, máximo, né, dessa glamorização midiática do crime organizado. Que o crime organizado já era grande, que era organizado, todo mundo já sabia, que tinha a parte institucional, todo mundo já sabia, e talvez esteja maior do que jamais esteve no Brasil, mas a surpresa é justamente essa parte midiática tão direta que tem acontecido agora, e eu acho que a gente tem que comprar essa guerra, porque a guerra já existe. Né? É como se você ficasse negando uma briga que já estão fazendo com você. É como se eu estivesse te batendo e você fala: não, eu não tô brigando com ninguém. Não, você pode estar parado, mas tem uma pessoa te batendo. Então assuma a briga. Fala: não, então pelo menos eu vou me defender. Né? Então a gente tem batido muito forte nisso e de forma bem direta e sem disfarce, sabe? Pra gente, não, vamos assumir a guerra. E uma outra coisa importante de dizer, talvez seja até mais importante do que dizer que a gente vai comprar a guerra, não adianta a gente apostar em tosquice, né? Essa guerra é uma guerra que tem que ser comprada e tem que ser batalhada de uma forma estratégica. Não adianta você fazer como hoje a gente tem, infelizmente, na oposição bolsonarista, uma série de caricaturas do que é o que a gente quer ser, né? Então ele não é o que a gente quer ser, ele é uma caricatura do que a gente quer ser, que no Brasil, como é composto, e eu falo isso sem nenhum pudor, de pessoas muito burras e com iniciativa, aqui a gente é um país de gente burra com iniciativa, essas pessoas apoiam figuras como Delegado Caveira, Sargento Farrur, e tantos outros que eles ficam caricatos. Né? Então o cara vai lá, ele tem um bigodão, ele fala: eu quero matar bandido! Tá, e nunca faz nada. Né? O Delegado Caveira tá lá sempre com a sua... O Delegado Caveira é um deputado federal, tá? Que tá sempre com óculos escuros, qualquer coisa que aparece ele tá lá. E na prática não faz nada, né? Então a gente tem que vir com um discurso sério de uma reforma estrutural na legislação penal, todas as reformas de longo prazo, sim, tem que falar de educação, tem que falar de reforma de previdência, acredite se quiser, previdência tem tudo a ver com criminalidade no Brasil, só que tem de haver também essa parte mais imediata, novamente, de forma séria e estratégica para que a gente dê um recado imediato. O crime não compensa no Brasil. Mas, Arthur, o que você acha que foi errado até agora feito nesse sentido? Porque eu lembro quando eu era criança, eu cresci em Fortaleza, né, lá no Ceará, e lá, assim, todo mundo sentia o mesmo problema, que era violência e tinha que esconder celular, e todo mundo tinha medo de andar na rua com um relógio Cássio, um negócio simples, o pessoal tava roubando. E geralmente o político que chegava com um discurso que não é novo, que é o discurso de bandido bom é bandido morto, era um cara que ganhava uma popularidade muito grande lá. E, pô, isso a gente tá falando de mais de 20 anos atrás. Por que a gente está chegando hoje, em 2025, conversando sobre isso como se fosse uma novidade? O que não foi feito até aqui? Cara, a resposta fácil pra isso, a resposta preguiçosa é: bandido tem que se fuder e pronto. Vamos aumentar a pena e vamos matar os caras. Essa é a resposta preguiçosa. Né? E realmente tem uma parte de verdade nisso. Realmente nós temos um problema estrutural de uma legislação penal e um código de processo penal que impedem que você resolva investigações, né, e prenda essas pessoas. Então nós temos um problema estrutural disso. Só que isso é parte do problema. A resposta correta, cara, ela é meio viajona.
Eu vou fazer uma viagem aqui, mas como a gente está no podcast, tem tempo, a gente pode conversar muito sobre isso, porque isso não é uma resposta que se dá em 5 minutos. É uma construção para você entender. Vamos lá. Quando você pega, por exemplo, Raízes do Brasil, né? É um livro do Sérgio Buarque de Holanda que ele denuncia um problema brasileiro dos primórdios do início da nossa civilidade aqui, né? Você vê que o Brasil ele tem diversos problemas particulares, até por conta de geografia, né? Nós somos um país verticalizado, com um clima completamente diferente da galera que veio aqui construir esse país, né? Nosso clima é diferente da Europa. Nós não temos um clima temperado, né? Com estações bem definidas. Nós somos um país que tem outro tipo de clima, nós somos um país tropical, temos até clima, não é equatorial que chama, é equatoriano, eu esqueci o nome agora, que é mais para cima, um país verticalizado que pega diversas... então nós somos muito diferentes daquilo que os nossos construtores, né, tinham como tradicional. Então a galera chegou aqui e teve que construir uma coisa completamente nova. A partir disso, você criou a miscigenação não é uma palavra, mas uma sociedade tão heterogênea e tão peculiar e diferente que, no fundo, e isso está muito no Raízes do Brasil, a gente nunca conseguiu criar, de fato, uma identidade cultural. A gente nunca conseguiu criar, de fato, uma identidade nacional. Nós temos pequenas amostras, tipo, semana de 22 em São Paulo. Pô, legal, foi uma amostra grátis do que nós seríamos se nós tivéssemos identidade. Talvez o período do Brasil Império, pô, ali você tem ali uma amostra, só que a gente nunca construiu e reforçou isso ao longo de gerações. Por que isso tem a ver com crime, cara? Quando a gente não sabe o que a gente é, quando eu não sei o que eu sou, da onde eu vim e pra onde eu vou, pô, por que eu sou brasileiro? O que me faz ser brasileiro? Porra, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós me passaram tais valores que eu vou passar para as minhas próximas gerações. Quando eu olho no espelho, eu não sei o que eu sou, eu não consigo escolher direito quem vai me representar. Então, aqui no Brasil eu diria para você que a criminalidade é fruto de uma crise de representatividade, que é fruto de uma crise de identidade. Isso que eu tô falando, parece um papo meio viajão, mas vocês vão entender aqui. Se a gente tem um país cheio de figuras exemplares e heróicas, que a gente não exalta, então, ao mesmo tempo que eu falo assim, cara, nós temos que exaltar os bandeirantes, ao mesmo tempo que a gente tem que exaltar o Zumbi dos Palmares. A gente tem que exaltar a corte portuguesa, ao mesmo tempo que a gente tem que exaltar Tiradentes. Porque isso tudo faz parte de uma identidade nacional construída de homens que foram incrivelmente grandiosos, pensaram acima do seu tempo, que a gente não constrói essa identidade, então a gente não cria esse senso de pertencimento. Se eu não tenho senso de pertencimento, as minhas ambições elas são sempre imediatas. Então, pô, qual é a minha ambição para a próxima eleição? Estou dando um exemplo. A escola do meu filho não foi reformada. O cara tá me prometendo pintar a escola do meu filho. Pô, então eu vou votar nele para senador. A gente tem uma discrepância gigantesca entre o que a gente acha que a gente quer e quem diz nos representar. Então, quando a gente fala, pô, cara, faz 20, 30, 40, 50 anos que eu ouço o mesmo discurso e a gente não conserta. Não dá para te dar uma resposta preguiçosa. Porque bandido aqui tem muita regalia. Tá, mas por que tem? Porque a real é o seguinte, porque a gente não sabe votar, velho. E por que a gente não sabe votar? Porque a gente não sabe quem a gente é. Então, eu vou dar um outro exemplo que não tem a ver com criminalidade. Este ano, passou no Congresso, passou na Câmara, passou no Senado e foi para sanção ao veto do Lula. Ele disse que vai vetar. Quer dizer, a nossa última esperança é o veto do Lula, cara. Né? Um projeto que aumenta o número de deputados. Se eu sair com você agora, se eu pegar um avião e falar, vamos viajar ao Brasil, do norte a sul, de leste a oeste, perguntando para as pessoas, o que você acha que tem que ser? Aumentar o número de deputados, sim ou não? Eu duvido que você consiga 1% das pessoas dizendo que sim. Você não consegue, velho. Você não consegue. Como é que esses caras aprovaram isso? Não teve manifestação, não teve discurso em rede, não teve discurso no plenário, não teve nada. Porque a gente nem liga. Então, se a gente não consegue cobrar o básico, imagina questões mais complexas. E aí a gente pode entrar numa segunda camada, que é o seguinte: aqui no Brasil a gente teve sempre um discurso muito ideologizado de como tratar a contravenção, o crime. Né? Que é sempre, veja, isso aí se conserta com a educação e tal. Talvez por conta também do período militar que nós vivemos, né, há menos de 50 anos, quer dizer, na segunda metade do século XX, houve um trauma do seguinte, puta, a autoridade, cara, ela pode abusar e pode me ferrar. Então a gente tem sempre que entender o outro lado. E a gente exacerbou demais esse discurso. Então,
Por isso que os anos 90 foi aquela bagunça, né? Toda, Muito. Tipo, Os anos 90 foi não um tinha período do não debate político. Não existia debate político no Brasil. Né? Se eu falar PSDB e PT, tipo assim, cara, o PT fazia oposição, mas não existia, cara, não existia, tá? Não existia contraponto, né? Mesmo o PT fazendo oposição forte, era um discurso que não pegava com força e o próprio PSDB também não se defendia da forma que deveria se defender. Então, nós tivemos um hiato de debate político no Brasil por conta, eu acho, aí a gente pode, né, buscar analistas sociais para isso, por conta, eu acho que do período da repressão e... democratização, que ótimo, temos nossos direitos garantidos, então vamos embora. E aí só ficou a política é tudo vagabundo, essa coisa meio genérica. Então, se a gente for fazer uma análise mais profunda do porquê que a gente chegou no nível de criminalidade que nós temos hoje, não dá para eu olhar e falar só do imediato. Porque nós temos a Constituição de 88 que é um pacto falido para pegar bandido. Ok, mas por que nós temos a Constituição? E por quê? E aí então a gente vai lá para trás e a gente tem que chegar lá na origem do Brasil, cara. Então assim, é um debate muito profundo que eu gosto muito desse debate e aí a gente pode escolher as fases do problema para conversar. E acho que esse ponto de a gente não ter uma identidade forte, ao mesmo tempo que a gente tem uma juventude que tá, na minha visão, perdida. Não tem referência daquilo Sim. que ela quer ser pro futuro. E aí os maiores ícones, hoje em dia, são esses funkeiros, que acabam divulgando o crime organizado, acaba fazendo com que normalizem e muitos busquem por isso também, Sim. né? Cara, eu vou dar um exemplo pra você. Eu tenho estudado muito a China, cara. Faz uns 3 anos que eu tenho estudado bastante, assim, como esses caras lidam, porque a gente sempre mede as coisas pela nossa régua, né? E os povos orientais, principalmente Índia, China, Rússia, eles são povos que eles não dão tanto valor ao que a gente considera fundamental, que é a tal da liberdade e a tal da escolha individual. Eles não têm muito esse negócio tipo, eu vou escolher por mim. Não. Eu tenho que escolher o que vai honrar minha família. E a minha família vai escolher o que vai honrar o meu país. É uma coisa muito mais ligada ao coletivo, não de uma forma comunista, mas de uma forma assim, eu penso muito mais no meu papel para esta sociedade do que no meu papel individual no mundo. Uhum. Esse tipo de coisa leva a que governos tenham mais poder de decisão sobre as escolhas individuais das pessoas. Você falou desse negócio da juventude perdida. E existe um dilema moral aqui, né? Porque lá na China o governo ele controla o que você vai acessar. Então, se você é uma criança de 12 anos, você não vai ficar no TikTok 8 horas por dia vendo menina rebolando. Você não vai ver, cara. Uhum. Você vai entrar na rede que eles permitem, no horário que eles permitem, e você vai ver uma cota mínima de coisas que eles querem que você veja. Até o TikTok deles é diferente, né? O algoritmo Como é que é a mesma empresa, é um nome chinês lá. É a mesma empresa, é o mesmo logo. Não, é da ByteDance, mas é um nome tem um nome tipo lá. Lui Luang, Lui Luong. E até o conteúdo que tá lá pra adolescente, criança é educativo, né? Então, aí onde eu ia chegar? Beleza, você olha aqui com os valores ocidentais e fala, que absurdo, velho. Quer dizer que eu não posso ver uma menina rebolando de biquíni? Não, você não tem essa liberdade. Aí você chega lá e fala assim, junta aqui, pega 20 crianças, vai. 20 crianças aqui, chinesas. O que você quer ser quando crescer? Astronauta, historiador, matemático, engenheiro, advogado. Legal. Junta 20 crianças aqui no Brasil, o que você quer ser? MC, jogador de futebol. MC, funkeiro. MC, influenciador. É isso. Então, de novo, eu não estou propondo que a gente faça uma regulação de redes, né? Para que a gente tenha cota do que assistir, mas em termos de... Você entende que em termos de imaginação de sociedade, em termos de imaginação de identidade de povo que você vai ser, os caras estão na nossa frente, né? Nós estamos perdidos em relação a isso, né? E eles estão explorando essa nossa perdição. Aqui o TikTok, meu irmão... Uhum. Taca ali TikTok nesses ocidentais. Uhum. Então, eu acho que a gente tem um problema. Por isso que eu tô falando, cara. A criminalidade, quando você deriva pra um moleque de 12 anos, que você pergunta pra ele, o que você quer ser? Eu quero ser MC. E qual música que você curte? É uma música exaltando um bandido? Esse cara não tem a menor ideia do que é a história do país dele, de quem foi o avô dele, de que o avô dele construiu, de quais são os valores que ele vai passar pro filho. Então, nós temos um problema complexo aqui no Brasil, que não dá pra vir aqui com um discurso raso, de só aumentar a pena. Não é isso. Mas a gente precisa chamar atenção e a atenção tem que ser chamada no sentido, prendeu, matou. Porra, que história é essa, prendeu, matou? Então vem cá que eu vou te contar. Aí você conta tudo isso, entendeu? Mas no curto prazo você vê que realmente é pena. Eu acho que no curto prazo nós precisamos sim de uma reforma no Código de Processo Penal.
e no Código Penal. São duas coisas diferentes. Nós temos que reformar o Código Penal e o Código de Processo Penal. Porque, eu vou te dizer, aqui no Brasil, cara, pode perguntar para qualquer advogado criminalista. Você liga para um advogado criminalista e pergunte isso. A esmagadora maioria dos processos penais no Brasil, eles se discutem questões processuais e não questões de mérito. Então eu te matei, beleza, matei, mano, tem câmera. Todo mundo viu, eu te saquei uma arma e te matei ao vivo. Tá, a câmera de que marca? Essa marca tem problemas de confiabilidade? Tá, o vídeo foi obtido através de qual polícia? A polícia que buscou o vídeo tinha legitimidade para buscar? Tá, quem me processou? Podia me processar nessa data? Aí você começa, cara, a ter um monte de subterfúgios criminais, processuais, para você não discutir o mérito. E aí você vai enrolando até prescrever o crime, ou até a pressão popular se acabar, e você vai. Os crimes no Brasil são discutidos através de questões processuais, não de questões materiais. Então a gente precisa fazer uma reforma no Código de Processo Penal, além de fazer uma reforma no Código Penal. E aí a gente precisa de uma outra questão aqui. Eu acho que nós temos um problema que é estrutural mesmo. Aí eu tô falando problema de parede, cara. Nós temos problema de parede, chão, teto. Nós não temos um complexo prisional no Brasil que seja seguro o suficiente e que passe a propaganda suficiente do anticrime. Por que o Cecote em El Salvador, a gente fala sempre disso de El Salvador? O problema do Cecote, a solução que o Cecote trouxe para El Salvador foi não só uma solução física, que você tem uma parede, mano, que o cara não consegue fugir. O Cecote é um lugar isolado, uma super prisão fodida, você põe o cara lá. Mas ele é também uma peça de propaganda. Meu irmão, você vai ser assim, tratado igual um animal ali dentro. Você vai usar roupinha branca, tá? Você vai comer uma refeição com pouca ou quase nenhuma proteína. Você vai ficar num lugar que a luz fica, é luz branca acesa 24 horas por dia. 3 horas da manhã, luz branca acesa, irmão. Nem só os caras tomam lá. Você toma 1 hora de sol por semana, pra você não morrer. E aí pra você ter uma ideia, o teto da cela não é concreto. O teto da cela é uma grade com um policial em cima num pé direito alto. O cara não tem nem acesso, se ele quiser cuspir, tacar alguma coisa, ele nem alcança o cara. Tem documentário que dá pra ver certinho lá que o cara entra, maravilhoso. Cara, porque o cara toma banho num tanque de concreto, irmão. O cara caga num bagulho de concreto, ele dorme numa chapa de aço. Sabe aqueles armários que você vê em estoque, almoxarifado de empresa? Aqueles armários de metal? É um bagulho desse gigante que o cara dorme lá. O que acontece? Você faz uma propaganda. Não seja criminoso, cara. Exato, tanto que lá não é liberado pra visita, mas a imprensa vai o tempo todo, já teve um monte de veículos do mundo todo que foram ver, até influenciadores de fora que foram lá pra gravar, né? E aí tem uma parada até interessante que é o seguinte, você chega lá pra filmar, tô filmando aqui a cela, os caras tentam passar recado, tipo, passar algum código, você embaça. Tem que passar pela supervisão dos caras. Ó, esse cara tá passando o código da facção, pode embaçar aqui que ele passou. E tem que ser assim. Em El Salvador, cara, até criticaram isso. Eles destruíram túmulos. Então, por exemplo, você tinha um túmulo, você pôs o número 18, seu túmulo vai ser violado, cara. Nós vamos quebrar teu símbolo. Porque é uma forma de propaganda. A gente pode fazer uma analogia aqui, que pode parecer exagerada, mas é como se, vamos supor que eu sou um puta nazista e eu morro e colocam no meu túmulo lá uma suástica. O que vai acontecer com aquela suástica? Alguém vai lá quebrar, mano. É inaceitável você ter uma suástica, né? Você ostentar um símbolo de nazismo aqui no Brasil. É intolerável. Então por que a gente pode sustentar, sei lá, o 1533, que são as letras do PCC? Por que eu posso passear no centro de São Paulo e tem um 1533? Não pode. Não, você não pode tatuar PCC, que você vê. Não, você não pode. Né? Então acho que a gente tem que fazer um processo radical. E digo mais, tá? Esse processo radical nem é um processo longo, cara. Eu digo pra você que em menos de 1 ano, se você aplica uma política radical de combate ao crime, de menos de 1 ano, você diminui os índices, no mínimo, em 2/3. Eu já vi várias pessoas grandes mesmo acabando questionando essa questão do crime organizado, que ele saiu somente da esfera que é ilegal e passou a atuar em vários meios que são legais hoje, fazer dinheiro com isso. Pra caramba. Você acredita que seria possível, mesmo com o crime organizado crescendo dessa forma, estando em diversos meios legais hoje, fazendo dinheiro, acabar com isso? Porque eu vejo que a gente tá entrando num caminho que pode ser sem volta. Pode ter uma linha que não pode ter mais volta, acredito Cara, eu. existe uma coisa que é o seguinte, isso aí, quando você estuda qualquer tipo de sociedade, você vê que a maior parte das pessoas não quer cometer crime. E a maior parte das pessoas quer seguir a lei. Um dos exemplos disso é o seguinte. Tem um livro do Steven Pinker que chama O Novo Iluminismo. Quando ele deu esse dado, eu fui até conferir, porque eu achei muito chocante. Você tornar guerra ilegal fez com que os países parassem de entrar em guerra. Você fala, como assim, cara? A sensação de que aquilo é errado, de que o direito de conquista não existe. Se eu vier aqui te matar, eu posso conquistar teu território. A ideia de que isso é ilegal faz com que as pessoas não aprovem
guerras. Se você vive numa democracia e o governo depende de aprovação popular, se não tem aprovação popular para guerra, esse governo não vai entrar em guerra. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que a maior parte das pessoas entende uma ordem como necessária e quer seguir a lei. A maior parte das pessoas quer isso. Então, quando você pega criminoso, até o arquétipo do fora da lei, etc., ele é sempre minoritário num conjunto de seres humanos. O problema é, você faz leis e você faz estrutura para combater a exceção, não para combater a regra. Existe uma lei que é proibido matar. Por quê? Porque a maior parte das pessoas é homicida? Não. A maior parte das pessoas, mesmo que tivesse a chance, não mataria outra pessoa. Mas por causa da exceção, você faz uma regra para que não haja a morte. Então, nós temos no Brasil um país dominado pelo crime, quase dominado. Por quê? Porque uma minoria, uma exceção da sociedade brasileira está cometendo crimes muito à vontade. Então, se você acaba com a estrutura que favorece essa exceção, é numérico. Essa exceção é suprimida, é reprimida. É claro que você não vai ter, em um ano, uma Suíça. Não é assim. Mas você começa a desincentivar o crime de uma forma que ele se torna uma curva... Como é que chama? Exponencial. É uma melhora exponencial. Ela não é nem reta, não é retilínea. Não é amanhã tem menos 10% de crime, depois menos 10%. Não. É uma melhora exponencial. Porque quando você acaba com o sistema de incentivos, a exceção começa a parar de cometer crimes. E, novamente, é a exceção. Uhum. E a maioria começa a ganhar. E a maioria é ordeira. Então, enfim, eu acho que essa guerra tem que ser assumida. Em pouco tempo a gente vê muitos resultados, cara. Porque hoje tá em um nível inaceitável, velho. Sim. Hoje tá em um nível que, tipo assim, o cara aqui do lado, né? O cara tá literalmente parado em cima de uma bicicleta, em frente a um dos parques mais populares do Brasil, vê um cara dar um tiro nele e sair fora. Tipo assim, tá num nível assim. Tá assim, cara. O pior é ainda o pessoal falando assim, mas também tava dando mole ali na frente do parque, mexendo no celular. Cara, isso aí me quebra, cara. Isso é exceção da exceção da exceção, tá? Mas hoje esse discurso ele é tão dolorido porque ele reflete uma realidade. Porque a sensação que nós temos não, realmente, a sensação que eu tenho é que pode fazer o que quiser. Então, eu acho que combatendo isso, você tem uma melhora significativa em muito pouco tempo, cara. Sabe? Você começa a ter níveis relativamente, tem que falar assim, né, aceitáveis de criminalidade, aí você começa a diminuir mais, entendeu? Uhum. Eu entendo que é aceitáveis porque qualquer sociedade humana vai ter essa exceção, sim, né? Só que, tipo, a forma que chegou hoje virou... Eu fiz um vídeo ontem, inclusive, falando sobre esse caso aí do Oruan, que a gente aprendeu a aceitar o crime como normal. Sim. O pessoal da nossa geração, assim, tipo, a gente entendeu que esse é o status quo do Brasil. Sim. É tipo assim, ó, exatamente, você não tira celular na rua. Isso é uma regra da sociedade, sim, brasileira, sim, entendeu? Sendo que não era pra ser assim. Cara, né? A gente tem uma ministra de Estado, cara, a ministra de Estado, a Aniele Franco, andando sem capacete e sorrindo. Aqui a gente anda sem capacete. Porra, velho. Caramba, o governo está falando... Tudo bem você não respeitar a lei aqui, isso é legal. Olha o nível que chegou, cara. Então, você vai falar, por exemplo, não tem crime no mundo. Claro que tem. Por exemplo, eu lembro um crime que é bem chocante, que foi um pai que sequestrou a filha durante 24 anos. Você lembra? Até esqueci o nome do cara. Ele fez um porão na casa dele. Tem vários. Ele deixou a filha dele 24 anos num porão e até fez filhos com a filha. Uhum. Né? E teve filhos ali que nunca viram a luz do sol. É óbvio, cara, que na sociedade alemã, velho, você tá falando de uma galera que, porra, é super certinha. Lá, entre aspas, tá tudo bem. Os índices de criminalidade são baixos, apesar que Berlim agora com imigração tá, mas enfim, esse é outro papo. Até lá você tem um crime como mas tudo bem, é exceção, faz parte, não tem problema você, sei lá, em 50 anos ter, tipo, 3 ou 4 crimes que fala, mano, o problema é que aqui no Brasil é uma coisa cotidiana. Aqui, cara, quando um crime vira moda, ele fica gigantesco. No início dos anos 2000, 2001, 2002, entrou na moda o sequestro. O índice de sequestro em São Paulo chegou a ser 1 por dia. Sequestro, que é tecnicamente um crime complexo. Uhum. Nós chegamos a ter um sequestro por dia. Tipo, hoje quem foi sequestrado hoje? Caralho, meu. Né? Então, você fala, pô, cara, você vai ter uma sociedade que não vai ter nunca um sequestro? Claro que você vai ter. Desde que estejam em níveis aceitáveis. E eu vou dizer, cara, aqui no Brasil, mesmo com essa situação, em alguns lugares você tem algumas ilhas de ordem. Por exemplo, Florianópolis, por incrível que pareça, Florianópolis está com problema de morador de rua, vandalismo, etc. Florianópolis, por exemplo, latrocínio hoje não é um problema endêmico. Uhum.
uma coisa curiosa. Porra, o que aconteceu lá? Tem que estudar. Tanto que teve também uma migração de Rio e São Paulo pra Santa Catarina, se eu não me engano. Pra caramba. E aí agora estão esses vídeos viralizando da galera, eles acham que a gente é melhor que a gente, tem que vir aqui mesmo, não sei o que lá. Que aí também é um outro papo, que é migração interna ou externa, que eu também acho que tem que ter restrição pra caramba. Mas novamente, se no país que nós estamos hoje, a gente consegue ilhas de paz, porra, se a gente fizer uma política nacional, a gente consegue combater o crime. Né? Mas, Arthur, uma coisa que, até fazer o advogado do diabo aqui, né? Que pelo projeto que eu vejo, que vocês apresentam ali no Livro Amarelo, eu vejo uma postura que é um pouco diferente do que inicialmente eu vi o MBL se apresentando. O MBL, Movimento Brasil Livre, atraiu muita gente pelo liberalismo num primeiro momento. E se você for olhar hoje qual é o perfil que um Livro Amarelo apresenta, é um perfil muito mais, na minha visão, desenvolvimentista, sabe? Que compreende a importância de um planejamento centralizado e de punições muito duras, enfim. Sim. E aí o que eu percebo, né? Que existe uma linha muito tênue, por exemplo, o que é de fato você atrapalhar a propaganda do crime, você suprimir a propaganda do crime e você calar as pessoas de expressarem sua arte. Da mesma forma, você estava falando agora um pouco da China. A gente teve um grande êxodo ali do pessoal que estava no Nordeste ali nos anos 80 para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que aí explodiu a população dessas cidades. E aí, na China, se você quer fazer um negócio desse, você tem que pedir autorização pro governo, seu filho tem que ter passado na faculdade. Não é bagunça, né? Você ir pra lá. Que aí você pensa, no ponto de vista de um planejador, interessante. Mas nas liberdades individuais, o cara perde o direito de ir e vir. Qual é a linha que vocês compreendem hoje como uma linha aceitável da intervenção do Estado na vida do cidadão? Bela pergunta, cara. Eu vou te dizer o seguinte. Primeiro é o seguinte. Houve um processo de amadurecimento, né? Da gente, enquanto movimento, que que eu não quero, já que a gente tá falando de crime, não vamos pra economia. A gente pode falar de economia depois, mas vamos focar no crime, que é uma questão até mais fácil. A economia é mais difícil de se discutir, a gente pode discutir. Que é a gente entendeu que a gente não pode ser liberbobo. O que é o liberbobo? O liberbobo é aquele cara que não, liberdade acima de tudo, não sei o que lá. Quando você vive em sociedade, isso é uma coisa assim, vamos partir primeiro do ponto de vista filosófico para depois chegar no utilitarismo. Do ponto de vista filosófico é o seguinte, o ser humano foi nós evoluímos para nós sermos seres colaborativos e conjuntivos. Tá? Um dos maiores medos instintivos que nós temos é o medo do isolamento. Uma das maiores formas de tortura é você isolar uma pessoa. Você isola uma pessoa da condição dela comer, dormir, correr, mas deixa ela sem contato com um ser humano. É uma das maiores formas de tortura que você pode fazer com uma pessoa. Então nós somos seres que nós evoluímos para ter uma colaboração social. Toda colaboração social parte do princípio da abertura de mão de algum nível de liberdade individual. Toda. Eu vou dar um exemplo básico. Se eu vivo numa sociedade, eu não posso andar pelado na rua. Andar pelado na rua, teoricamente, é o meu direito mais fundamental. Eu nasci pelado. Você vai me obrigar a pôr uma roupa? Eu quero ficar aqui pelado. Não, você não pode, porque isso fere o direito de outras pessoas involuntariamente não cruzarem com você pelado. Você não quer que uma menina de 8 anos de idade cruze com um adulto pelado na rua, um homem adulto pelado na rua. Você não quer que uma senhora de idade seja exposta a adultos pelados na rua. Por quê? Porque é um valor que a gente considerou razoável de perda de liberdade individual em proteção do outro. Então, do ponto de vista filosófico, a liberdade ela é paradoxal. Se eu quero ter liberdade de existir, eu tenho que impedir você de ter liberdade de querer me matar. Isso é paradoxal. Por mais que, o princípio da não agressão, isso não é tão simples. Então, saindo do ponto de vista filosófico e indo para o ponto de vista utilitarista, aí primeiro vamos falar de crime, depois a gente pode falar de economia. Há de haver, sim, intervenção estatal na perda de liberdade individual para combate de coisas indesejáveis. Por exemplo, eu já fui a favor de liberdade de expressão irrestrita. Eu já fui a favor de que você podia vir aqui defender nazismo, defender assassinato, defender racismo. Eu já tive essa visão do tipo, se esse cara for um nazista, isso é tão reprovável que as pessoas sozinhas vão reprovar ele. Tudo bem, o nazismo é uma coisa muito clara. Só que é o seguinte, cara, nem tudo que é injusto gera comoção coletiva. Então, sim, você precisa de um direcionamento para impedir certas injustiças que partem do princípio da não liberdade individual. Então, eu sou a favor, sim, da restrição de liberdade individual para determinados assuntos. Eu sou a favor, sim, da proibição da defesa do nazismo no Brasil. Então aí a gente... porque isso aqui está muito claro. Vamos agora um passo mais complicado.
Tá, então você é a favor de restrição de liberdade artística por conta de combate ao crime? Sim. E aí vem a pergunta mais difícil de todas. Tá, em quais casos? Aí eu vou te responder. Depende do caso. Tem que se ver caso a caso. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Imagina que existe uma linha. Uma linha de uma coisa que é claramente permitida, tipo, claramente não é criminoso, e uma coisa que é claramente criminosa. Então eu chego aqui e falo assim, o céu azul eu adoro. Isso claramente não é criminoso. Eu posso fazer uma música falando, eu amo o céu azul. Tá muito, muito permitido. Vamos fazer uma coisa muito, muito proibida. Se eu fizer uma música defendendo que todo negro tem que morrer, que o nazismo é da hora e tem que ser nazista mesmo, isso tá muito proibido. Existe uma camada aqui no meio de coisas que elas não são nem totalmente proibidas, nem totalmente liberadas, que você tem que analisar caso a caso. Então vamos dar um exemplo. Quando você pega, por exemplo, o Planet Hemp fazendo músicas de apologia ao uso de maconha nos anos 90. Onde tá isso aí? É difícil. Aí é foda, porque, tá no meio, cara. Isso pode de alguma forma ser permitido, porque, por exemplo, a Rita Lee cantando Lança Perfume. Pra mim não tem que ser proibido, tá aqui, no permitido. Então, beleza. Sei lá, Bezerra da Silva exaltando o crime organizado nos anos, sei lá, décadas pra trás. Pra mim tá no permitido. Pose do rodo, com uma arma na cinta, vários menores com fuzil em volta, com fuzil pra cima. Muito Falando, claro, sou do né? Comando Vermelho desde criancinha, tamo junto, tamo junto. Pra mim tá proibido. Tá, onde é a linha? É difícil pra caralho. A gente vai ter que analisar caso a caso. Tá, quando a Rita Lee cantou essa música, qual era o contexto, o que aconteceu a partir disso, etc, etc. Tá, quando o Pose do Rodo... Então, é uma coisa que ela não dá pra te dar respostas simplificadas. E toda vez que você se apoia em ideologia, você dá uma resposta boba. Então, por exemplo, se eu sou um comunista, eu vou dar uma resposta de super controle. Não, eu vou dar uma resposta boba. Se eu sou um ANCAP, eu vou te dar uma resposta super ideológica. Vai ser uma resposta boba. Não é fácil, cara. É um discurso difícil. Por isso que a gente teve, modéstia à parte, a gente teve muita coragem de comprar essa briga, porque ela é uma briga que ela não é simples de explicar. Quando eu falo assim, eu tenho que proibir o MC Pose do Rodo de cantar o que ele canta, mas eu não quero proibir o Planet Hemp de cantar o que ele canta. Cara, como é difícil pra caralho, bicho. É difícil de explicar. Entendeu? Um cara pra te colocar num corner, num debate, é 2 palitos. Então, você tem que entender muito bem o que você está fazendo. E ainda tem que adicionar o fato de que quando você fala assim que a gente vai ter que analisar caso a caso, a gente está falando de representantes da sociedade, Sim. de políticos, né? Sim. E aí, dependendo de quem são esses tomadores de decisão, não necessariamente esses caras vão utilizar esse poder que foi atribuído a eles De forma justa. Exatamente. Sim. E muitas vezes, essa arma na mão é uma arma super eficiente para perseguir quem não é aliado deles. Muito. Por isso que eu tô falando o seguinte. É que assim, quando a gente fala em combater o crime organizado, neste caso específico, eu estou falando nesse caso, por isso que a nossa briga ela é muito contra o crime organizado, não contra crimes. Né? Porque, por exemplo, se você fala assim, sei lá, tô dando um exemplo aqui, se eu cantar uma música falando, por exemplo, se eu pegar Guns N' Roses, I used to love, but I have to kill her. Né? Tipo, aí ele fica zoando lá, eu enterrei ela porque eu sabia que eu ia ficar com saudades, não sei o que lá, eu ainda consigo ouvir ela reclamar. Porra, eu tenho que proibir. Não, cara, porque você não tem uma epidemia de 40 mil assassinatos no Brasil de homens que assassinam suas mulheres e enterram nos seus quintais. Agora, quando você fala de um crime organizado, que existe a instituição, ela está aliciando menores, os números são alarmantes e tá muito claro, eu acho que quando você vincula isso ao crime organizado, especificamente ao crime organizado, tá muito claro. Então, por exemplo, se eu fizer uma música que eu quero beber pra caralho, dirigir e matar alguém no trânsito, isso tem que ser proibido? Acho que não, cara. Apesar dos nossos índices serem inaceitáveis, eu não acho que são as músicas que estão incentivando. Agora, quando você põe uma pessoa falando que ele é de uma facção criminosa, glamorizando o fuzil pra cima e trazendo jovens pra facção, porra, aqui você tem um problema. Aqui você tem, nem que seja de forma temporária. Nós vamos proibir durante 5 anos o discurso tal. Beleza, eu acho que é uma forma de intervenção estatal na quebra de uma liberdade individual que é necessária. Um exemplo que a gente dá é de El Salvador. Por exemplo, eu tatuar o número 18. Por quê? Porque eu gosto, sei lá, eu gosto do número 18. Beleza, é minha liberdade individual. Só que se eu tatuar o número 18 em El Salvador, eu vou preso. Porque lá existe um contexto todo... Por exemplo, um exemplo mais claro que eu posso dar. Se em 1845, eu tatuo uma suástica, ela significa outra coisa. Isso é da religião hindu, isso é o ciclo da vida, etc. Se em 1945 eu tatuo uma suástica, é outra coisa. Você está defendendo nazismo. Então, sim, o mesmo símbolo que antes era permitido, agora tem que ser
proibido? Sim, porque hoje ele significa outra coisa. Você fala, pô, o número 18, o número 18 em El Salvador, nos anos 2022, significa uma coisa muito terrível que tem que ser combatida. Então, se você pegar hoje, a letra do MC do rodo tal, tem que ser proibida? Tem. Porque no Brasil de 2025, principalmente no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, você tem um problema, você tem uma endemia de crime organizado. Então você combate aquilo. Pô, daqui 30 anos, beleza. Aí, beleza, aí canta, até como forma histórica de você entender como era, né, a influência dos jovens de 2025. Mas eu acho que sim, cara, a gente tem que saber defender isso, como eu falei, filosoficamente e utilitariamente. Né? Eu acho que tá tudo conectado e faz sentido. Que na tua visão foi um grande excesso que teve na sociedade que tá causando danos reais e isso tem que ser banido de certa forma para conseguir controlar esse grande problema. Eu acho que, assim, nós temos hoje um país onde você tem literalmente, isso não é modo de falar, cara, você tem literalmente, talvez, eu não sei se centenas, mas no mínimo dezenas de milhares de jovens entrando para o Comando Vermelho, eu não estou citando nem outras facções, estou falando o Comando Vermelho mesmo, por conta de letras de música do Oruan. O Oruan fala assim, ó, pessoal, vamos pintar o cabelo de vermelho? Porque a gente é vermelho. Bum, pintou. O traficante rival falou assim, quem pintar o cabelo de vermelho aqui vai morrer. Então, peraí, pintar o cabelo vermelho não é só pintar o cabelo de vermelho. Tem algum outro significado. E não adianta você se fazer de ingênuo. É só criança pintando o cabelo de vermelho. Não é só criança pintando o cabelo de vermelho. E eu vi recentemente um vídeo de entrevista lá no TikTok que estavam pegando figuras que realmente mudaram a história do Brasil e funkeiros, enfim. E as crianças só conheciam os funkeiros, Sim. 100% dos funkeiros. Isso aí é um problema lateral. Claro, você não vai proibir uma criança de quem que você acha que é mais importante? Dom Pedro II ou MC Pos do Rodo? Kevin, Se responder MC Kevin, vai preso. Não tô falando isso. Mas isso é um retrato, isso é um sintoma de uma causa que tem que ser combatida. A causa que tem que ser combatida é o crime organizado está se expandindo de forma institucional e midiática. Então você combate isso, que aí a causa, a consequência, ela sozinha se dissipa. Se você tem uma propaganda mostrando que se você é um criminoso organizado, você vai pro cicote, o moleque para de desejar isso na hora. Ele fala, mano, É a propaganda contrária, né? Exatamente. Tipo, hoje, vamos lá, no imaginário popular, você ser um criminoso organizado é você ser um cara poderoso, ser um cara desejado, várias novinhas vão sentar no seu pênis, você vai ter as melhores motos, você vai ter os melhores carros e nenhuma polícia vai te pegar. Você tem que inverter isso. Então você não proíbe o imaginário popular, né? Você não vai fazer uma política de pensamento. Só que você vai fazer uma política de propaganda contrária, falando, se você é um criminoso organizado, você pode ter até por 6 meses isso daqui, mas eu vou te pegar. E a hora que te pegar, você vai passar 60 anos nessa prisão aqui. Puta, mano, não dá. Entendeu? Entendi. E outro ponto que eu vi também, principalmente depois que teve a prisão do Oruan, é que realmente tem uma massa de adolescentes, crianças, jovens defendendo, não, que ele é tão bom, que ele é tão bacana. Sim. Então isso aí realmente se instaurou, principalmente no jovem que acha que ele é a grande referência, né, Matheus? Exatamente. E ele mesmo, né, ele grava vídeo do morro falando que quero ver o policial subir aqui, porque hoje existem territórios do Brasil que a própria polícia não consegue entrar mesmo, né? Sim, que aí nós temos um outro problema também, que é isso daí. Nós temos hoje... A Constituição brasileira diz o seguinte, existe um território chamado Brasil, que é esse aqui, vamos fazer uma bola aqui. Isso aqui chama Brasil. Aqui dentro, a lei é essa. Só que, nessa bolinha aqui, ó, a gente não consegue mandar, tá? Aqui quem manda é o DOCA, que é o Complexo da Penha. Ó, aqui tem outro aqui, que é o Morro do Alemão. O Morro do Alemão, quem manda é outro cara. Ó, aqui... Gente, não pode, velho. Não pode. Se um venezuelano invade o Amapá e fala, o petróleo aqui do Amapá agora é meu, o que o Brasil vai fazer? Vai mobilizar o exército, né? Vai pegar e vai pra cima e fala, não, você vai morrer se fizer isso. Por que então a gente deixa o DOCA falar, aqui no Complexo da Penha só vai prender quem eu deixar? Que isso, velho? Tem que mobilizar o exército, tem que eliminar o DOCA. Ele deixa de ser um cidadão de plenos direitos, ele deixa de ser um cidadão brasileiro. Esse cara é uma ameaça, quase que uma ameaça externa. Esse cara é um organismo invasor do teu país, cara. Ele é um vírus. Ele tem que ser eliminado. Né? Não existe outra forma de você combater isso. Né? Ele tem que ser ressocializado. Não, ele não vai ser ressocializado. Esse cara não tem mais conserto. E mesmo que ele tiver, ele não merece mais o conserto. Isso é outra coisa também. Que aí é mais do ponto de vista moral. Se eu entro na tua casa, estupro sua mulher, mato o seu filho e te roubo, eu tenho que ter o direito de ser ressocializado? Acho que não, cara. Eu acho que não, cara.
Ah, mas pode ser, eu sou jovem, eu tenho 19 anos. Pode ser que eu com 40 anos, se eu for bem instruído, eu passe a ser um valor para a sociedade. Tá, você perdeu esse direito. Você perdeu esse direito. Ah, mas eu cometi um erro, cara. Então... Ah, mas eu sou vítima do sistema, a sociedade falou comigo. Então a sociedade já falhou com você. Nós não vamos permitir que você continue falhando contra as pessoas. Então eu acho que existe até do ponto de vista moral uma questão a ser resolvida. Se você comete esse tipo de crime hediondo, eu acho que você perde o direito de ressocializar. Por exemplo, é que o Guilherme de Pádua morreu. Eu achava um absurdo, velho. O cara que planejou e executou friamente o assassinato de uma mulher, ele ter o direito de gravar um vídeo pro YouTube. Então, pessoal, o que eu fiz foi muito errado, agora eu tô indo na igreja. Você não tem mais o direito de fazer isso, cara. Você tem o direito de morrer. É isso. Você tem o direito de trabalhar quase que de forma escrava para pagar a tua comida. Eu acho que é isso. Né? E existe uma outra questão também, que é o seguinte, que muito se discute. Quando você aumenta a pena, ou quando você enrijece pena, ou quando você pune, o caráter punitivo de uma política pública, ela também tem o intuito de aliviar a obrigação de fazer daquele que se sentiu lesado a partir de um crime. Então vamos lá. Vamos supor que você tem um filho. Aí eu vou lá e mato o teu filho e fico, tô livre, matei teu filho, seu otário, você se fodeu. Você, enquanto pai, você vai se sentir desonrado se você não fizer nada contra mim. Então, para que eu não permita o justiçamento, para que eu não permita que você, enquanto pai, tenha a vontade, o estímulo de me matar ou de fazer algo contra mim, eu, Estado, puno essa pessoa, porque eu alivio você disso. Puta, cara, mataram teu filho, só que a sociedade fudeu tanto esse cara que você pode dormir tranquilo que você não tem nada pra fazer. Ele já se fudeu muito, beleza. O caráter punitivo de uma parada tem como intuito o alívio de quem foi vítima daquele crime. Também. Entendeu? Não é só ressocializar. Matei teu filho, agora como eu faço pra ser bom pra sociedade? O caralho, velho. É secundário, né? É secundário. Primeiro eu vou fuder você. Pra que a vítima do crime fale, não valeu a pena, né? Você se fudeu, não preciso fazer mais, posso seguir minha vida aqui. Depois nós vamos pensar se você merece ter a chance de ser ressocializado. Entendeu? Tipo assim, quando prenderam Oruan porque ele impediu a prisão do Menor Pio. Aí sai um vídeo do Menor Pio falando, eu não cometo mais crime, tá ligado? Tô vivendo minha vida. Você não tem o direito de ver tua vida mais, cara. E tinha muitos defendendo ainda, não, que ele não é mais criminoso. É isso aí, cara. É uma galera, assim, nós chegamos num nível de alienação onde a realidade ela não se torna mais flagrante das evidências que você deve tomar pra viver. É como se eu deixasse o bagulho cair e falasse, não existe gravidade. Aí, cara, tá tudo caindo. Não existe. Você tá ultra alienado. Então, paremos com a alienação, cara. Paremos com a alienação. Uma coisa aqui também sobre esse tema, né, é que toda vez que você vai conversar sobre combate a crime organizado, isso é facilmente confundido com perseguição aos mais pobres. E eu entendo que isso é até ferramenta, sabe? É até um mecanismo de proteção mesmo, porque eu não sei até que ponto quem usa esse argumento, tipo assim, quem tá falando desse tipo de combate, de perseguição aí, na verdade é porque não querem ver o pobre vencer, né? Não, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? E aí eu fico pensando, tem político e tem artista, tipo, do mainstream, defendendo essa narrativa. Sim. Sendo que, no final do dia, o que as pessoas estão fazendo, você falou aí da questão do território, né? Parece que se um político está defendendo isso, é um político que é do Estado brasileiro, que é sustentado pelo pagador de imposto brasileiro, que está sustentando os interesses dessa nação estrangeira de invadir, né? Sim. E eu penso, o que é nessa história? Inocência, do que a nossa sociedade ainda não conseguiu compreender o que é essa ameaça de fato e o que é mau caratismo, populismo. Sim. Porque no final do dia o cara vai olhar e pensar assim, que político que vai querer parecer perseguidor de pobre quando essa é a maior massa votante do Brasil? Sim. Cara, vamos lá. É até uma questão estatística, pra você ver como a realidade às vezes ela tá na tua cara e a gente não vê. Vamos pegar aqui, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Eu chuto. É que, assim, o que é pobre? Você pode, cara, assim, tem milhões de definições, as pessoas variam suas rendas, mas eu diria pra você que, com certeza, mais de 80% do Brasil é pobre. Mas vamos jogar no meio, que é pra assim, vamos colocar que metade do país é rico. Vamos pôr que 100 milhões de brasileiros são pobres. É muito mais. Vamos pôr 100 milhões. Tem 100 milhões de brasileiros pobres. Quantos são membros do crime organizado? Não tem 1 milhão. Mas vamos supor que fosse 1 milhão. Não tem 1 milhão. Não tem 1 milhão de criminosos organizados no Brasil. Mas vamos supor que tenha 1 milhão. Periferia, acho que não dá nem 1%. Né? Que moradores periféricos, acho que é quase 20. Não. É que eu digo assim.
o criminoso organizado mesmo. O cara que assim, eu faço parte da facção tá, criminosa X. Eu tô exagerando muitos números. Vamos supor que no Brasil tenha 100 milhões de pobres, o que não tem muito mais. E vamos supor que tenham 1 milhão de criminosos organizados que não tem. Não tem. Eu tô cara, mudando os números absurdamente. Você tá falando que, então, você perseguir esse 1% é perseguir os outros 99%? Não, cara. Então, se eu exagerar muito, se fizer coisa assim, não é nem conta de padeiro, que é sem papel, é uma coisa assim, super exagerada. Vamos exagerar pra caralho. Não, diminuir o número de pobres e aumentar o número de criminosos organizados. Não dá 1%. Então, estatisticamente não faz sentido. Quando eu chego pra você e falo assim, perseguir o crime organizado é perseguir o pobre. Não, o pobre é a maior vítima do crime organizado. Porque uma coisa que a gente fala é o seguinte, o rico, ele vai andar de carro blindado, ele vai ter segurança, ele vai morar num condomínio fechado. Esse cara vai ter um celular roubado? Vai ter. E aí, beleza, ele compra outro. Foda-se, né? Puta, no meu bairro nobre, sei lá, alguém perdeu o filho. Porra, isso é uma coisa pesada, mas é em um monte. Vai pegar a estatística 12 mais pobre. Aí você começa a se fuder. Cara que pega ônibus todo dia. Exatamente. Tá doido. Esse cara teve 2, 3 celulares roubados. Esse cara, para comprar o celular, ele vai demorar 12, 24 parcelas. Esse cara, ele vai perder filho pro crime, ou porque o cara tomou um tiro, ou porque ele entrou pro crime e morreu. Então, a vítima do crime organizado é estatisticamente, esmagadoramente, majoritariamente, pobre. Então, quando você fala de combater o crime organizado, é o contrário, você está falando de defender o mais pobre. Né? Então, eu acho que tem que ter gente com coragem para falar isso. E no Brasil a gente não tem. E muitas vezes esse cara que tem mídia vai lá e quer glamorizar a pobreza, né? Sim. Tínhamos até o debate que o MC Smith falou, não, que a vontade do funkeiro é morar na favela, só que ele não mora, porque lá ele vai ser perseguido. Cara, assim, novamente, isso não faz o menor sentido. O discurso... Eu vou falar uma coisa pra vocês que é um pouquinho mais complexa, tá? Quando você pega um recorte de QI e você pega os criminosos, isso não é Brasil, isso é mundo, tá? Geralmente o criminoso ele tem baixo QI. Né? A pessoa, para se tornar confiável, ela tem que ter um QI mais alto. Quando a pessoa é mais inteligente, ela é mais confiável, porque ela entende que as relações humanas são relações de longo prazo, etc, etc. Então, quando você pega o criminoso, que ele tem um pouquinho só a mais de QI, ele consegue ser muito alto na escala do crime organizado. E aí, como que ele faz para manipular o debate? Ele começa a glamorizar para pessoas muito burras, né, que são os criminosos mais baixos, que esse discurso faz sentido. Então, se você pegar um moleque que ele tá no crime e ele é aviãozinho, é capaz de ele acreditar de verdade. Tipo, não, o Oruan ele nem quer morar lá na Barra, ele quer morar aqui. Só que o cara mora na Barra. Mas foda-se, pra ele não tem às vezes QI, ele não tem cognição pra entender que esse discurso não faz sentido. Às vezes ele nem comeu proteína o suficiente na infância pra se desenvolver. Mas é verdade, tem isso, cara. E mais, eu vou dizer, nos anos 90, muito por conta da propaganda das campanhas do Betinho, etc., a gente conseguiu fazer eu não vou dizer uma erradicação, porque quando você erradica as pessoas, eu não lembro agora a estatística, tá? Mas existe uma estatística mundial que para você erradicar a fome, você não precisa ter 100% do seu país sem passar fome. É uma porcentagem baixa. Eu acho que é próxima do desemprego, que é 3%, eu não lembro agora. Então, a gente nunca erradicou a fome. Mas a gente já saiu do mapa da fome e a gente resolveu, entre aspas, esse problema da nutrição infantil de forma até estatisticamente relevante. O problema é que a gente tem uma segunda camada do problema, que é o seguinte. Para você desenvolver a cognição de uma criança, essa criança precisa brincar o suficiente. E os filhos de mães pobres, como geralmente são mães cujos pais ou abandonaram a família ou morreram, porque são caras que, sei lá, o cara é motoboy e morreu, o cara sofreu um acidente de trabalho, ou o cara é só um sacana e saiu fora. Essa mãe, ela trabalha o dia inteiro e ela tem pouco tempo de brincar com o filho. Então, às vezes, o filho tá bem alimentado, mas ele não tem os estímulos iniciais para ele começar a entender relações sociais e coisas mais complexas. Então, quando a gente fala de emancipar o mais pobre, né, a gente tá falando, inclusive, de uma reforma intelectual. É fazer com que essa mãe tenha mais tempo de ficar em casa para brincar com o filho. É fazer com que a gente crie um sistema de ultra desincentivo do cara abandonar uma mãe solteira, uma mulher grávida, né? E aí a gente começa a falar de políticas de mais longo prazo, etc, que sai dessa coisa rasa do eu quero arma pra matar o bandido. Eu também quero isso, mas eu quero outras coisas junto, entendeu? E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.